Olá, pessoal! Vamos começar nossa segunda aula. Nessa aula, nós vamos analisar crase, concordância verbal e nominal, pontuação e vamos ver as mudanças que o novo acordo ortográfico trouxe para a nossa língua. Vamos iniciar aí com a crase. O que é a crase? É a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a. Daí a gente já pode perceber algumas conclusões. Quais? Primeiro, não se usa crase diante de palavras masculinas, porque elas não admitem o artigo a antes delas. Outra situação, não se usa crase diante de verbos, não são substantivos. Só os substantivos admitem o artigo. Não se usa crase também diante de nomes de cidades que não aceitem o artigo definido feminino. É o caso, por exemplo, da palavra Belém. Chegou a Belém. Esse azinho aí não é acraseado, tá? Isso é diferente no caso do substantivo Bahia. Já Bahia, ele é um substantivo que admite a preposição. Logo, admite o verbo vir, pede a preposição a, e o substantivo Bahia também pede o artigo a. Por isso, há a fusão dessas duas letras e logo nós vamos ter aí o fenômeno da crase. Não se usa crase no meio de substantivos repetidos. É o que acontece aí, ó. Ficou cara a cara com o bandido. Nessa expressão cara a cara, esse a aí nunca é craseado. Pronomes que não possam ser precedidos do artigo definido feminino, inclusive de tratamento, também não vai aparecer crase. Não se usa crase também quando já existe uma outra preposição, a não ser no caso da preposição até, que é o caso aí da frase. A festa foi até às 9 horas. Nesse caso aí, pede essa preposição. Outra situação que não admite crase, quando a palavra feminina for dotada de sentido genérico, ou então for nome de santa ou celebridade histórica. Você não vai poder usar a crase. Se usar, você está fugindo da regra gramatical. Não se usa a crase também diante das palavras casa, terra e distância, se essas palavras não vierem determinadas. Como é isso? Por exemplo, vou à casa. Nessa situação, esse a não é craseado. Mas se você diz, vou à casa de meus avós, essa expressão de meus avós, ela está determinando ou caracterizando a casa. Nesse caso aí, você já observa que muda a situação. Então, já vamos ter uma crase aí nesse a. Existe uma regrinha prática para o uso da crase, que vocês podem estar seguindo ao usar, ao ter alguma dúvida no uso dessa crase, tá? Se você estiver falando uma frase e você tem dúvida quanto ao uso da crase, troque aquela palavra feminina por uma masculina. Se nessa troca o a se transformar em ão, nesse caso, você já vai ter certeza que vai haver uma crase ali. Mas se não, não há crase. Agora nós vamos analisar a questão da concordância. A concordância, ela acontece entre o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio e o seu substantivo. Essas palavras, elas são chamadas de determinantes do substantivo. E elas vão estar no gênero e número desse substantivo. Caso contrário, elas estão ferindo essa regra de concordância. A concordância verbal é o quê? É a concordância do verbo com o seu sujeito. E essa concordância, ela vai acontecer em número e pessoa. A concordância verbal é, então, a relação entre o sujeito e o verbo em uma oração. Sempre que você for conjugar um verbo, deve prestar bem atenção ao sujeito da oração a que pertence. É esse sujeito quem vai determinar a forma do verbo. Ou seja, é esse sujeito que vai dizer em que pessoa ou que número
o verbo vai estar. A concordância com o sujeito composto, ela vai ser determinada por 3 fatores. Que fatores são esses? O posicionamento do sujeito na estrutura da frase, os tipos de palavras que podem formar o sujeito e o tipo de palavra que liga esses núcleos. Por exemplo, com relação ao posicionamento do sujeito na estrutura da frase, se esse sujeito vai estar antes do verbo ou depois do verbo. Se o sujeito composto estiver antes, ou seja, for anteposto ao verbo, aí o que vai acontecer? O verbo vai ficar no plural. É o que a gente observa nessa frase. O sorriso e a fé fazem parte de nós. O sorriso e a fé é o sujeito. Sujeito composto, tem 2 núcleos, sorriso e fé, e está antes do verbo. Então, nesse caso, o verbo fazem vai para o plural. Já no sujeito composto pós-posto, ou seja, quando ele estiver depois do verbo, o verbo pode estar no plural ou pode concordar com o núcleo mais próximo. Olha só o que acontece aí na frase. Fazem parte de nós o sorriso e a fé. O sorriso e a fé é o sujeito e ele está depois do verbo fazer. Nesse caso, ele admite a concordância no plural, fazem, concordando com os 2, ou faz parte de nós no singular, concordando com o mais próximo, que é o sorriso. Quando ele for composto de pessoas gramaticais diferentes, ele vai para o plural da pessoa dominante. Por exemplo, na sequência, nós vamos ver que ele se sobrepõe a tu e a ele ou ela. Se nós temos o eu compondo o sujeito, então o verbo vai estar na primeira pessoa do plural. É o que acontece aí, ó. Tu e eu seremos ainda mais amigos, certo? Agora, o uso do que? Como que vai se fazer a concordância com esse pronome que? Olha só a oração. São situações que já vencemos antes. Observe que vencemos está no plural e está na primeira pessoa do plural. Com quem ele está concordando aí? Com a expressão que está antes do pronome, o pronome é o que? A palavra que está antes é situações. Situações está no plural, por isso, vencemos está no plural. O sujeito aí é o quezinho, ele é o sujeito dessa oração e o verbo está concordando com o antecedente dele, que é situações. Agora, quando o pronome é quem, aí nós vamos ter 2 situações. O verbo pode estar na terceira pessoa do singular, concordando com o quem, ou pode concordar com o antecedente dele. Olha só como fica na frase. Fostes vós quem pediu ou pedistes? Se você utilizar pediu, ele está na terceira pessoa do singular. Aí ele está concordando com quem? E pedistes, ele também aceita essa concordância. Nesse caso, ele vai estar concordando com o antecedente que é vós. Vós pedistes. Nas expressões qual de nós ou vós, quais de nós ou vós, algum de nós ou vós, como que vai se fazer a concordância? Terceira pessoa do plural, ou então vai concordar com nós ou vós. Olha só aí na frase, quais de vós estarão? Estarão está concordando com o quais, né? Está na terceira pessoa do plural, ou estareis que concorda com o vós. Quem de nós e nenhum de vocês? O verbo vai estar na terceira pessoa do singular. Nenhum de vocês estará. E não, nenhum de vocês estarão. O se, como índice de indeterminação do sujeito, vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Precisa-se de muitos bons secretários. Então, se aí é um índice de indeterminação do sujeito, por isso, terceira pessoa do singular. Nós temos aí o se como partícula passivadora. Nesse caso, ele vai concordar com o sujeito.
Alugam-se salas para escritório. Nesse caso aí, ele concorda com salas. Por quê? Porque ele é uma partícula passivadora. Existe um sujeito e ele concorda com esse sujeito. Alugam-se salas. Nós temos também o verbo haver. Haver no sentido de existir. Terceira pessoa do singular. Havia muitas expectativas naquele momento. Sempre que o verbo haver for usado no sentido de existir, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Inclusive, se ele estiver numa locução verbal, que é o que acontece aí, devia haver muitas pessoas ali, o auxiliar dele também deve estar na terceira pessoa do singular. O verbo fazer, analisa-se o sentido dele. Se ele indicar tempo decorrido e fenômenos climáticos, deve ficar na terceira pessoa do singular. A mesma coisa acontece quando ele está numa locução verbal. E o verbo ser? A concordância dele vai depender da indicação dele. Se o verbo ser indicar horas, distâncias e datas, ele vai concordar com o núcleo dessa expressão numérica. São 8 horas da manhã, porque o núcleo da expressão aí é 8, por isso ele ficou no plural. Se ele estiver como indicando um predicativo referente a seres não humanos, aí o verbo ser vai concordar com o sujeito ou com o predicativo. É o que acontece aí, ó. Tudo aí é o sujeito. Foram motivos para se apostar nele. Motivos para se apostar nele é o predicativo. A gente observa que o verbo ser aí, foram, ele está concordando com o predicativo. Essa concordância está correta, porque ele diz que ele pode concordar com o sujeito ou o predicativo. Na indicação de quantidade é diferente. Ele deve sempre ficar no singular. E quando o sujeito ou o predicativo designa a pessoa? Aí o verbo vai concordar com ele. Tanto se ele for o sujeito ou o predicativo, ele vai concordar com ele. É o que acontece aí, ó. A criança é as alegrias do pai. A criança é o sujeito. É um sujeito que designa uma pessoa. O verbo ser, o ezinho aí, está no singular concordando com ela. Já no caso, a criança eram 2 olhos bem arregalados. Nesse caso aí, ele já está concordando com o predicativo, que é 2 olhos. Nós temos também uma situação do pronome pessoal como sujeito ou predicativo. Nesse caso, o verbo ser vai concordar com essa palavra. Os escolhidos fomos nós. Nós aí é um pronome pessoal que está funcionando como um predicativo. Nesse caso, o verbo vai concordar com essa palavra nós. Nós temos aí um resumo dessas regras práticas que vocês podem estar consultando. Agora, a concordância nominal. A concordância nominal, ela vai acontecer em número, singular e plural, ou gênero masculino e feminino, entre os numerais, artigos, pronomes, substantivos e adjetivos relacionados. Eles devem sempre estar relacionados, estar concordando. A regra geral é que os artigos, pronomes, adjetivos e numerais concordem em gênero e número com o substantivo a que se referem. Aí nós temos algumas situações. Concordância do adjetivo com os substantivos. Se o substantivo vem, aliás, se o adjetivo vem antes dos substantivos, então ele vai concordar com o mais próximo. Ele tinha delicadas roupas e sapatos. Observem que delicada aí é o adjetivo e ele está antes dos substantivos roupas e sapatos. Por isso, a gente observa que ele está concordando com o mais próximo, que é roupas. Se ao invés de roupas tivesse sapatos, ele teria que variar. Ele tinha delicados sapatos e roupas, para concordar com o mais próximo. Então,
Quando o adjetivo vem antes do substantivo, ele só aceita essa concordância, ele só concorda com o mais próximo. Agora, quando ele vem depois dos substantivos, aí ele aceita duas concordâncias. Ou ele concorda com o mais próximo, ou então ele vai para o plural. Ele tinha roupas e sapato novo ou novos. Novo concordando com sapato, que é o mais próximo, e novos concordando com os dois. Agora, a concordância do adjetivo com predicativo. Se ele vier posposto, esse predicativo vier posposto, então ele vai para o plural. É o que acontece aí, ó. O professor e a diretora são dedicados. O professor e a diretora é o sujeito, ao verbo ser aí, e dedicados aí está exercendo a função de predicativo. Está no plural, concordando com todos, porque o adjetivo está depois. Mas se o adjetivo estiver antes do sujeito a que ele se refere, olha só as situações. Ele pode ficar no plural ou singular, com o mais próximo. Ele pode variar, ou fica no plural, ou então ele concorda com o mais próximo. São delicados o professor e a diretora. O professor e a diretora é o sujeito. Dedicados é o adjetivo. Ele está depois, aliás, ele está anteposto, antes desses substantivos a que ele se refere. Então, nesse caso, ele vai concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Nesse caso aí, ele está concordando com todos, está no plural. Já na outra situação, é dedicado o professor e a diretora. Aí, nesse caso, dedicado está concordando com o mais próximo, que é professor. Se fosse diretora aí, seria é dedicada a professora e a diretora e o professor. A concordância nominal, como que ela vai acontecer? Mais de um adjetivo referindo-se a um substantivo. O substantivo vai ficar no singular. Olhem só, eu falo a língua inglesa e a italiana. Ou então, o substantivo vai para o plural, não se repetindo o artigo. Observe que no exemplo anterior, ele repetiu o artigo. Por isso que ele disse, ó, o substantivo fica no singular, repetindo-se o artigo antes do último adjetivo. Na outra situação, não precisamos repetir o artigo. Eu falo as línguas. Quais línguas? Inglês e italiano. Numerais ordinais e substantivos, há 4 concordâncias possíveis, como vocês podem observar aí nos exemplos. Aí nós temos algumas situações especiais, com as palavras anexo, obrigado, mesmo, incluso, kit, leso, alerta e junto. Essas palavras, elas vão concordar de acordo com a palavra a quem elas se referem. Por exemplo, leia o texto anexo. Anexo aí é o texto que foi anexo. Então, masculino, singular, a palavra anexo no masculino singular. Se ela se referisse a uma palavra feminina e plural, também iria concordar com essa. Já as palavras bastante, caro, barato, meio, longe, alto, elas vão concordar dependendo da situação que elas estejam relacionadas. Por exemplo, são bastantes exercícios para fazer. Nesse caso aí, bastantes, ele ficou no plural por quê? Porque aí ele exerce o papel de um adjetivo, está acompanhando o substantivo exercício. Nesse caso, ele fica no plural para concordar com ele. Mas se ele exercesse a função de advérbio, aí ele teria que ficar no singular. Então, essas palavras, elas ficarão, elas vão concordar ou não, elas vão variar ou não, dependendo de serem adjetivos ou advérbios. Nós temos aí também a palavra só, sós e a sós também, que vão estar relacionados. Quando indicar sozinhos, aí é sós. Quando indicar sozinho, só. No caso, queremos ficar a sós por um tempo. Observem só. Nós temos aí as palavras pseudo e menos.
a mesma coisa. Essas palavras elas vão ficar invariáveis. Nós temos aí essas regras, tá? Reduzidas aí, bem simples. Algo que eu gostaria de destacar para vocês é essa situação aí do item 4. É necessário, é bom, é proibido. Sujeito sem determinador, ela é invariável. Com determinador, ela é variável. Como que acontece isso? Por exemplo, é necessário paciência. Então, nesse caso, o nome paciência ele não está determinado. Então, a expressão é necessário fica invariável. Agora, se a expressão paciência ela tivesse um determinante, por exemplo, muita paciência, aí a frase seria: é necessária muita paciência, porque muita estaria determinando o substantivo paciência. É isso que significa ele dizer sujeito sem determinador e sujeito com um determinador. Agora nós vamos ver, depois dessas regras, a pontuação. A pontuação ela é um recurso para representar, além da entonação da leitura, a estrutura sintática dos períodos. A pontuação ela traduz a clareza da escrita. Se vocês lerem um texto sem respeitar a pontuação, vocês não vão conseguir entender esse texto. Essa pontuação ela é responsável para que você compreenda a leitura, tanto a leitura que você faz, como a leitura que você ouve de alguém. Aí nós temos alguns sinais de pontuação. Ponto final, que vocês já conhecem, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, e nós temos aí algumas regrinhas para o uso deles. Só que eu gostaria de destacar para vocês o uso da vírgula. A vírgula, ela é usada em várias situações e é a que causa mais dúvidas no seu uso. Ela pode ser usada para separar o vocativo. O que é esse vocativo? É uma expressão que você usa para invocar a pessoa com quem você está falando. Nesse caso aí, meus amigos, sintam-se à vontade. Então, a vírgula foi utilizada para separar esse vocativo, meus amigos. Ela também pode ser utilizada para separar o aposto. O que é o aposto? É uma expressão que explica um termo que está citado na frase. Por exemplo, Joaquim, meu melhor amigo, é um sujeito camarada. A expressão meu melhor amigo, ela é um aposto. Um aposto de quem? De Joaquim. Então, a vírgula aí foi utilizada para separar esse aposto. Ela também pode ser utilizada para separar o adjunto adverbial. Nas esquinas, as nossas ideias se encontravam. Essa expressão nas esquinas, ela é um adjunto adverbial, ela indica lugar. Então, aí na situação, a vírgula foi utilizada para separar o adjunto adverbial. Ela também pode ser usada para separar expressões explicativas, como isto é, além disso, por exemplo, aliás. Para separar também orações coordenadas, assindéticas. Eu saí cedo, ele voltou tarde. Então, são duas orações que foram separadas pela vírgula. Também em orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm uma conjunção. Observem na frase, naquele restaurante cobram pouco, porém a comida é saborosíssima. Observem aí que o porém aí, ele inicia uma oração coordenada sindética e está separada da oração anterior. Então, esses são alguns dos usos da vírgula. Aí nós temos aí o ponto e vírgula, que podem ser usados em várias situações, como por exemplo, ele indica uma pausa mais longa que a vírgula, né? E ele é usado para itens de uma enumeração, e nesses itens você precisa seguir algumas regras que estão citadas aí. Nesse caso aí, são os dois pontos. Os dois pontos são empregados nessas situações aí, para iniciar uma enumeração, e nós temos aí as regras. Nós temos aí, por exemplo, como já alertar o autor, lê ainda um remédio para a alma.
a gente observa aí o uso dos dois pontos. Ele foi usado aí antes de uma citação. Ele também é usado para iniciar a fala de uma pessoa, de um personagem, para introduzir essa fala. Por exemplo, o marido disse, estou disposto a ajudá-la. Essa expressão, estou disposto a ajudá-la, é a fala do personagem. Aí nós temos aí o uso das reticências e o uso das aspas. Além disso, gente, nós vamos observar agora algumas coisas que mudaram no novo acordo ortográfico. Esse novo acordo ele entrou em vigor em 2009, com a finalidade de uniformizar a grafia das palavras dos países que possuem o português como língua oficial. Desde 1º de janeiro de 2013, ele passou a ser obrigatório. Ou seja, somente essa nova grafia será considerada adequada. Mas de 2009 até 2012 era um período de transição. Mas agora não, agora já é obrigatório. Por isso é importante a gente conhecer algumas situações que mudaram. E aqui vocês vão estar observando essas mudanças. Por exemplo, hiato, ditongo, acentuação dos ditongos abertos, e, oi, não são mais acentuados em palavras paroxítonas. Os hiatos, não são mais acentuados. Então, vocês vão ver aí as mudanças que aconteceram. Por exemplo, no caso, o acento diferencial, ele fazia a diferença entre algumas palavras. Não existe mais esse acento diferencial em palavras homógrafas. O acento diferencial ainda permanece no verbo poder, terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, que seria pôde, e no verbo por, para diferenciar da preposição por. Essas são as duas situações que o acento diferencial ainda permanece. Nas demais, como por exemplo, para você separar o para verbo do para preposição, é apenas o contexto da frase que vai fazer essa separação. E aí nós temos várias outras situações que vocês vão poder estar verificando. Até a próxima!